voltar do plantão, mas eu queria muito gravar esse vídeo, olha lá. Muita gente me pergunta qual é a diferença entre o Alternate Pathway e o Match Cycle, né, que é a via normal para fazer radiologia aqui nos Estados Unidos. Então eu fiz aqui uma explicação rápida, compartilha para quem você acha que precisa também ver essas diferenças, tá? Alternate Pathway, quais são as vantagens? O Alternate Pathway ele é considerado mais acessível e tem alguns motivos para isso. As notas, de forma geral, não precisam ser tão altas quanto as notas das pessoas que vão fazer a via normal. Por exemplo, quem vai fazer o Match Cycle normal, geralmente se espera que a pessoa tenha algo como um 250 para cima. Claro, é possível dar match com menos? Sim, mas para ficar bem seguro, é isso que é preconizado. Na via alternativa, não tem tanta essa expectativa da nota. Em relação ao preço, né, ao custo disso tudo, tanto o custo quanto o dinheiro perdido, né? Quando você faz a via alternativa, você já entra na radiologia como um fellow. Então, o salário que você vai receber vai ser maior do que o salário de um residente. Por exemplo, um fellow aqui nos hospitais de Boston, de Harvard, um fellow vai fazer algo perto de $100 mil, enquanto um residente no mesmo hospital vai fazer algo próximo de 90. Isso são hospitais que pagam muito bem, mas de forma geral os salários são menores do que isso, mas proporcional ao que eu acabei de explicar. Fora isso, tem um custo de tempo também. Na via alternativa, você vai fazer 4 anos de fellow, sendo que um deles pode ser de pesquisa. Na via tradicional, você faz pelo menos 5 anos, porque é 1 ano de internship, que é 1 ano de clínica médica ou de cirurgia, ou até pediatria, e outros 4 anos de radiologia, totalizando 5. Além disso, geralmente as pessoas fazem também um fellowship depois, e ainda tem anos que você talvez dedicou antes para fazer um research fellow para poder você se tornar competitivo para entrar no match normal. O número de vagas disponíveis na via alternativa não é uma via tão estruturada e padronizada quanto é a via normal. O que eu quero dizer com isso? Na via normal, todo ano vão ter aqueles mesmos hospitais com o mesmo número de vagas ou pequenas variações e você está competindo por todas aquelas vagas. Na via alternativa, cada ciclo, cada ano é diferente, porque as vagas disponíveis são as vagas que geralmente sobraram, que não foram ocupadas no match normal, né? No match do fellowship normal. Então, vão ser vagas mais escassas, que você não tem certeza se vai estar lá no ano seguinte, e também você não pode escolher totalmente qual vai ser o fellowship que você vai fazer. Você vai ter que ir atrás dos fellows que estão disponíveis. E, historicamente, tem alguns fellows que são mais comuns de estarem disponíveis. Por exemplo, Pediatric Radiology, Nuclear Medicine, Cardiovascular Imaging. Esses fellows, geralmente, têm alguma vaga sobrando e você vai acabar tendo que passar inicialmente por eles. Ou você vai ter que ir para algum local que você não necessariamente queria ir, porque lá tem um fellow que você gosta mais que está disponível. Então, tem um pouco dessa adaptação também. Tem a questão da incerteza. Isso é uma coisa que está bem menos forte hoje. A incerteza é, como você não sabe quais vagas vão estar disponíveis, isso também se aplica para o local onde você já está. Digamos que você está no hospital, você conseguiu o seu primeiro ano da via alternativa, isso não lhe garante que você vai ter os outros anos. Você vai depender da sua performance, vai depender se o hospital está com vagas disponíveis e você vai ter que se adaptar a essa realidade. Hoje em dia, como tem muitas vagas disponíveis, porque o mercado está precisando muito de fellows e as vagas estão ficando desocupadas, essa parte da incerteza está menor. Porém, num passado não tão distante, era bem mais incerto de pessoas começarem a ver a alternativa realmente preocupadas sem saber se iriam conseguir uma vaga depois ou não. E também isso foi melhorado porque hoje em dia a via alternativa você pode fazer dividido em 2 instituições. Antigamente era tudo junto. Então, se você, porventura, não conseguisse a segunda vaga ali na via alternativa, naquele mesmo hospital, você teria que reiniciar a via alternativa em um outro hospital. A outra desvantagem é a construção da reputação. E o que eu quero dizer com isso? Quando você chega na via alternativa, uma coisa acontece. Você já está chegando numa parte bem mais avançada do seu treinamento. Então, esses anos em que você é um trainee, que você é estudante de medicina, depois você está na residência, esses anos que você é jovem
e facilmente mentorado, facilmente tolerado suas dificuldades de aprendizado, esses anos você meio que perdeu. Então você vai ter que aproveitar ainda o restinho do seu treinamento para fazer essas conexões que são bem mais fáceis quando você ainda é um trainee jovenzinho. E aí daí também derivam alguns preconceitos, né? Que não são todas as pessoas que têm, mas eu me sinto na obrigação de falar para vocês, porque isso é uma coisa que a gente não vê muito dita por aí. E vale frisar, eu não concordo nem um pouco com esses preconceitos e não é todo mundo que pensa assim, mas é importante você estar preparado. Quando você vem pela via alternativa, algumas pessoas vão supor que o seu treinamento foi pior do que o treinamento aqui. Então você tem uma pequena barreira ali de mostrar que você é tão bom quanto, enquanto alguém que fez o treinamento aqui não vai ter que passar por essa dificuldade. Porém, eu frisei aqui que esses preconceitos são temporários. Porque, de forma geral, quando você vem e começa a fazer um bom trabalho, o pessoal vê que você é esforçado, vê que seu treinamento é bom, esses preconceitos vão embora rapidamente. A não ser que seja uma pessoa, né, muito bitolada. E em relação à adaptação também, é uma outra desvantagem da via alternativa, que remete ao que eu falei anteriormente. Quando você vem mais velho, você passa pelo processo de adaptação já estando num cargo de fellow, que é teoricamente uma pessoa que já está mais preparada, que vai ensinar residentes, né? É uma pessoa que você já tem uma expectativa maior. Então você passa por um processo difícil da nossa vida, que é essa adaptação ao novo país, adaptação ao novo sistema, sendo que você já está teoricamente mais velho e mais sábio, né? Mais experiente, e as pessoas têm menos tolerância com você não saber o que você está fazendo, né? Enquanto para um residente todo mundo espera que você não saiba nada. Então tem essa vantagem. E aí vamos falar agora do Match Cycle, que tem alguns paralelos que eu já expliquei. Quais são as vantagens? A adaptação, como eu falei, a gente vem cedo, nós somos jovens, as pessoas esperam um pouco da gente. Em relação ao treinamento, a gente fez o treinamento da residência, da radiologia aqui, então não vamos ter dificuldade depois de pegar o sistema já sendo mais velhos, não vamos ter dificuldade de entender as nomenclaturas, porque tudo foi ensinado do comecinho pra gente. E construção da reputação. Você vindo jovem, você tem acesso mais facilmente a mentores, porque os mentores geralmente pegam pessoas mais jovens para mentorar. Claro, tem pessoas que vão mentorar pessoas mais velhas, claro. Mas até a nossa própria sensação de pedir ajuda vai mudando na medida que a gente vai envelhecendo. Eu já não me sinto tão bem hoje em dia de pedir ajuda quanto eu me sentia quando eu tinha acabado de chegar aqui, era Research Fellow, por exemplo. É uma coisa natural que vai acontecendo quando a gente, né, envelhece, amadurece. Cargos também, isso é outra coisa. Quando você vem aqui e já construiu a sua reputação desde o comecinho, você passou pelo mesmo treinamento que os americanos, todas essas coisas, eu não sei se isso é uma coincidência, mas eu percebo que, por exemplo, os chairs dos departamentos, de forma geral, as pessoas que têm as maiores posições, geralmente são pessoas que fizeram o treinamento aqui. E, mais especificamente, pessoas que fizeram treinamento naquele programa, muitas vezes, exatamente no programa que a pessoa virou chair depois, porque ele tem um histórico, né, com aquela instituição, cresceu naquela instituição, conhece todo mundo. Claro, isso pode ser um viés aí, né, da minha análise, porque tem muito mais gente que fez treinamento aqui, então é muito mais provável que tenha também pessoas ocupando cargos maiores que fizeram treinamento aqui. Achei importante frisar. Eu conheço, tem vários Program Directors que fizeram a via alternativa. Eu conheci vários durante a minha interview season. Então, pelo menos o cargo de Program Director parece ser imune a isso. Já vi também Fellowship Directors que são do Walter Pathway. Mas, falando com alguns deles, eles me falaram que teve uma barreira, assim, inicial a eles conseguirem aquele cargo, que talvez uma pessoa que tivesse treinado naquela instituição não tivesse tanto. Aí, outra vantagem do match, a construção da vida nos Estados Unidos. Quando você faz o match normal, você chega aqui mais cedo. Então, não é só a carreira que você constrói, é a sua vida. Se você vai fazer amizade, né, conhecer gente, conhecer diversos estados, talvez que você queira depois, antes de firmar o local onde você vai ficar, casar, ter seus filhos nascerem aqui, enfim, construir a sua vida no local onde você pretende ficar para sempre. Isso é uma vantagem também, se é uma coisa que é prioridade para você. E também a questão da certeza, que eu havia citado antes, todo ano o MET tem aquelas vagas
Quando você compete para a vaga, você compete pelas mesmas vagas que todo mundo está competindo, seja você imigrante, você não sendo imigrante. As regras são claras e não tem essa incerteza se uma vaga vai estar disponível ou não. Agora vamos para as desvantagens. É bem mais inacessível fazer o match normal. Inacessível por alguns motivos. As notas, como eu falei, há uma expectativa que elas sejam mais altas. O custo, isso aqui é um fator muito importante. Qual é o custo de você fazer a via normal? Primeiro, geralmente quem faz a via normal trabalhou como Research Fellow. E a maior parte dos Research Fellows fez esse trabalho voluntariamente. São poucos os Research Fellows que são pagos. Bem poucos mesmo. Então você já tem um custo alto aí. Fora que o seu salário, quando você entra na residência, é um salário mais baixo do que o do Fellow. E por fim, tem um custo de oportunidade também. Como você teve que atrasar aí 2 anos para fazer um Research Fellow ou mais, você depois vai fazer um treinamento mais longo, com salário menor. O que você perde com isso tudo é também a oportunidade de já estar fazendo dinheiro como attending. Além do dinheiro que você perde do fellowship, essa diferença, você também está deixando de ganhar o valor que o radiologista iria ganhar por alguns anos a mais. E esse valor pode ser na casa dos 300 mil, 400 mil dólares que você deixa de ganhar no início da sua vida, que se você aplicasse e esse valor rendesse, seria uma quantidade muito significativa de dinheiro que você está deixando de ganhar por fazer essa escolha. E também em relação ao tempo. São 5 anos de radiologia, mais um de fellowship e mais tantos outros de research fellow que você decide fazer. Eu fiz 3, né? E por fim, tem uma outra limitação, que são os seus anos de graduação. Para você fazer a via tradicional, você precisa fazer isso num momento específico da sua vida. Não é que é obrigatório, mas é o que a maioria das pessoas fazem. Quem é que vai fazer a via tradicional? É a pessoa que acabou de sair da faculdade de medicina, é a pessoa que tem poucos anos de formado. Então, se você já é mais velho, geralmente é melhor você fazer a via alternativa, porque é muito comum o público, as pessoas dessa via, serem mais velhas, já terem experiência nos seus países. Enquanto, para a outra via, quanto mais tempo você passa afastado da faculdade, se você não estiver fazendo nada que seja produtivo, academicamente falando, é uma desvantagem para você, diminui as suas chances de dar um match. E por fim, para não esquecermos, quando você faz a via normal, você vai ter que fazer um ano de internship, que é o que eu estou fazendo agora. Você vai ter que fazer clínica médica, ou fazer cirurgia, Deus me livre, ou fazer transitional year. Você está preparado? Então, se você não sabia alguma dessas coisas, você acha que alguém está nessa dúvida e precisa saber também, compartilha, por favor, que ajuda eles e ajuda a mim também.